Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico. E hoje a gente vai fazer mais um exercício a respeito do método da bissecção, e a gente vai aplicar esse método para determinar uma aproximação para a raiz de 17, em que essa aproximação obedeça à tolerância de que o módulo de f de x deve ser inferior a 0,02, e a raiz vai estar no intervalo de 4 a 4,3. De fato, antes de utilizar o método, a gente vai ter a certeza que a nossa raiz procurada está dentro desse intervalo. Por quê? Porque raiz de 17 é aproximadamente 4,12, 31, 0,5, 62, 6. Tá legal? Então esse número aqui, ele está dentro desse intervalo. Então a gente tem certeza que nesse intervalo existe uma raiz da função, né? Mas para utilizar o método da bissecção, a gente precisa ter a função f de x. E nesse caso aqui a gente não tem ainda. Como é que a gente determina ela? Ora, a gente sabe que para determinar uma raiz da função, a gente precisa obedecer a seguinte regra, né? A gente precisa obedecer a f de x sendo igual a zero. Ou seja, a raiz da função é o valor de x que faz com que f seja zero. Então, como é que eu faço essa expressão aqui ficar parecida com essa, né? Ou seja, eu tenho x igual a raiz de 17, x igual a raiz de 17. Isso implica, rearranjando essa expressão aqui, isso implica dizer que x menos raiz de 17 é igual a zero. Essa expressão aqui está nesse formato aqui, uma vez que à direita da igualdade eu tenho zero e à esquerda da igualdade eu tenho uma função de x. Então eu posso dizer que o f de x é igual a x menos raiz de 17. E essa vai ser a função que eu vou utilizar para utilizar o método da dissecção e determinar uma aproximação para a raiz de 17 que obedeça a essa tolerância aqui, né? Mas se a gente não tivesse lembrado disso aqui, né? Dessa observação aqui para a raiz de 17, como é que eu determino que nesse intervalo eu posso ter certeza que existe a raiz da função? Basta eu fazer f de a vezes f de b ser inferior a zero, né? E verificar isso aí, né? Então quem é f de a, né? Ou seja, quem é f de 4? Então, substituindo x por 4 aqui, você vai encontrar menos 0,12, 31. E f de 4,3, que é o seu f de b, substituindo na função f, você vai encontrar 0,1769. Então perceba que f de a vezes f de b ocorre a alternância de sinais, né? F de a vezes f de b então vai ser inferior a zero, então eu tenho certeza que nesse intervalo eu tenho a raiz procurada. Então como é que eu faço? Então eu tenho que meu intervalo vai de 4 a 4,3. Esse é o negativo e esse é o positivo, o f negativo e o f positivo, né? Então posso dizer que pelo método da bissecção, a primeira estimativa vai ser justamente a média aritmética do seu intervalo, né? Que é 4 mais 4,3 dividido por 2. Então x1, seu x1 vai ser igual a 4,15. Aí eu tenho que me perguntar, né? Essa é a raiz que eu estou procurando? Como é que eu respondo essa pergunta? Fazendo f de x1, né? E verificando. Se f de x1 ou o módulo de f de x1 for inferior a 0,02, você encontrou a raiz. Caso contrário, você tem que repetir o procedimento até que essa tolerância ou até que essa restrição seja obedecida. Então, quem é
o módulo, ou quem é, né, na verdade, f de x1, né? f de x1, então, substituindo 4,15 aqui na função, no lugar de x, você vai obter 0,027. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. 0,027. Esse valor aqui, ele é superior a 0,02, então você ainda não achou a raiz procurada, então tem que repetir o processo. E aí, dessa forma, achar aí o seu novo intervalo, né? No novo intervalo, a sua raiz vai estar no novo intervalo. E quais foram as propriedades que dissemos, né? Se o f dela for positivo, você coloca a sua raiz no lugar do positivo do intervalo anterior. Se ela for negativa, você coloca ela no negativo do intervalo anterior. Então, como o f dela é positivo, então você vai colocar 4,15 no lugar de 4,3, que é o f positivo do intervalo anterior. Então, seu novo intervalo vai de 4 até 4,15. Em que esse é o seu negativo e esse é o seu positivo, né? Com isso, você vai fazer novamente aí, né, a média aritmética do seu intervalo e vai determinar o seu x2. Quem é o x2? É a média aritmética do seu intervalo, que vai de 4 mais 4,15 dividido por 2. x2 vai te fornecer 4,075. Essa é a raiz que eu estou procurando. Eu preciso fazer f de x2. Quem é f de x2? f de x2 você vai encontrar menos 0,048. Deixa eu ajeitar esse 8 aqui, né? Menos 0,048. Este número em módulo é superior a 0,02, então você ainda não achou a sua raiz procurada. Então tem que fazer o procedimento. Então tem que fazer o procedimento aí mais uma vez. Então quem é o seu novo intervalo, né? Quem é o seu novo intervalo? Como o f de x2 deu negativo, você vai colocar x2 no lugar do negativo do intervalo anterior. Então seu novo intervalo vai de 4,075 até 4,15, em que esse é o negativo e esse é o positivo. E agora você vai determinar o seu x3, que é a média aritmética desse intervalo, que vai lhe fornecer 4,1125. Essa é a raiz que eu estou procurando. Eu preciso calcular o f de x3. Quem é o f de x3? Ou seja, substituindo x3 na função f, você vai encontrar menos 0,01 aproximadamente aí. E você percebe que o f de x3, ele é, né, observação aqui, né, você percebe que f de x3 em módulo é inferior a 0,02. Então, você para as suas repetições em x3 uma vez que você achou a raiz que obedece à sua tolerância, e essa seria a sua raiz procurada. E está razoavelmente próxima, né, do valor verdadeiro aí da raiz de 17. Né? Então, essa seria uma aproximação aí para a sua raiz de 17. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham entendido como utilizar o método da bissecção para determinar uma aproximação para o valor da raiz de 17. Né? Esse conceito também pode ser utilizado para a determinação de outras raízes também, raiz de 5, raiz de 200, qualquer valor de raiz você pode utilizar o método da bissecção utilizando esses mesmos conceitos, né, por analogia.
Então, pessoal, mais uma vez eu digo, se você tiver um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha, né? Para mais atualizações, para acompanhar o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página do Facebook. A gente sempre está colocando novos conteúdos lá. Eu desejo bons estudos para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau!